Paz do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 e seguintes. Vamos ler? Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. 9. E eles lhe perguntaram: Aonde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. 11. E dareis ao pai de e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Até aí. Pode deixar a Bíblia aberta. Senhor Deus, nós intercedemos, continuamos clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Eis aqui a tua palavra, revela, Senhor, o teu mistério, do teu reino. Senhor, fala com as nossas vidas, enche-me do teu Espírito Santo, que eu seja um instrumento para o Senhor falar com as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor cresça no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode sentar, tomar seu assento. Então, nesse texto que nós lemos em Lucas capítulo 22, é chegado o momento da última ceia. A última ceia. A ceia. Por que a última ceia? Porque após isto começaria o processo de crucificação do Senhor. Ele seria entregue para morrer pelos pecados de todos. Então, é necessário, no versículo 7 fala, importava sacrificar a Páscoa. Por que sacrificar a Páscoa? Porque sacrifício do Senhor. O Senhor Jesus se fez Cordeiro de Deus. Porque, irmãos, no Antigo Testamento, a remissão dos pecados sempre era necessário haver um sacrifício. Alguém, um animal precisava morrer e era transferido para aquele animal a iniquidade e o pecado. Esse animal era morto e através do sangue daquele animal era purificado dos pecados. Esse sacrifício já apontava para o sacrifício de Jesus, que para que o homem fosse salvo dos seus pecados era necessário que houvesse morte. E Jesus, na eternidade, o Filho de Deus disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu serei o Cordeiro para morrer pelo pecador, sendo o maior e o único sacrifício. A partir de agora não seria mais aceito o sacrifício de animais, mas seria o único sacrifício que nos levaria de volta ao Pai, a ter essa conexão com Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então o Senhor veio para novamente ligar o homem com Deus, porque o pecado afastava. E Jesus, ele foi essa ligação. Porque Deus é santo. Deus não tem como. O Senhor é santo. Não é possível misturar o santo com o profano. Ou algo é sujo, ou algo é limpo. Se tem uma vasilha limpa, avó, e um pouquinho de sujeira no canto, ela tá limpa? Não, ela tá suja, porque tem um pouquinho de sujeira naquele canto. Então o Senhor, ele é santo. Nele a santidade. Então, como todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, era necessário sacrificar o cordeiro, a Páscoa. Deus, Jesus, ele sempre soube que ele havia de morrer pelo homem. Ele sempre teve essa consciência. E quando chegou a hora, o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa, pai, ela apareceu nesse... A Páscoa na palavra do Senhor aparece só nesse momento? Não. A Páscoa, ela aparece lá no Antigo Testamento, onde foi enviado Moisés para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Egito tipifica o mundo. O homem está escravizado no pecado. No pecado. Mas foi enviado Moisés
para retirar o povo do Egito, e Deus tirou com poderosa mão, pois foi enviado muitas pragas e sinais e maravilhas para que eles saíssem do Egito para a terra prometida por Abraão. Mais de 400 anos o povo foi escravizado no Egito, até que se ouviu um clamor e o Senhor enviou um Salvador, alguém para libertar o povo, segundo o querer e a vontade de Deus. E Pai, no dia que o povo foi liberto, vó, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram libertos. Isso representa a Páscoa, que foi a saída do Egito, a libertação do povo do Egito da escravidão. É ali que começou a Páscoa. Nesse momento, onde o povo sai da escravidão para a terra prometida. E o Senhor faz uma aliança com o povo. No dia, se eu não falho a memória, no dia 14 do primeiro mês, era para ser comemorada a Páscoa, que tipificava a saída do povo do Egito para a terra que o Senhor ia te mostrar, a terra prometida para a descendência de Abraão. Então a Páscoa representa a saída do povo do Egito. E desde lá de Moisés até aqui, ó, os dias do Senhor, o Israel, ele tinha que comemorar a Páscoa no dia certo, no dia da Páscoa, porque representava a libertação do povo hebreu. Isso tipificava a Páscoa, a libertação do povo de Deus. E na Páscoa, pai, para a comemoração da Páscoa, quando eles comemoravam a Páscoa, como que era? Havia a morte do cordeiro. Havia sacrifício nesse ritual da Páscoa. Era necessário um cordeiro. Quando Jesus fala, vamos fazer a última Páscoa, ali representa que ali havia de morrer o último sacrifício. Por isso que Jesus fala a última Páscoa, ali acabava a Páscoa. Acabava a Páscoa de sacrifício de animais, porque o próprio Deus, Jesus, Filho de Deus, iria sacrificar. Por isso ele falou a última Páscoa, a última ceia. Porque agora viria o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali acabou o sacrifício de animais, porque ele seria o Cordeiro da última Páscoa. O sacrifício de Jesus perfeito, que tipifica a tirada, a libertação do povo. Então, situamos o que é Páscoa. Mas o interessante, meus irmãos, vamos entrar agora na palavra, vó, de hoje, da revelação de hoje. O interessante aqui, meus irmãos, eu queria que todo mundo olhasse para mim aqui, pra gente conversar, pra gente... Que Jesus fala o seguinte, Jesus manda Pedro e João, falou assim, ó, ide e preparai-vos a Páscoa, porque tinha um ritual, tinha que ter o cordeiro, tinha que ter a mesa, tinha que ter os pães, tinha vários elementos que eram necessários para a Páscoa. O pão, a água, o cordeiro, tudo isso era necessário na Páscoa. E ele fala para dois dos seus discípulos, que nós conhecemos aqui, João e Pedro, ide preparar a Páscoa. Aí João e Pedro perguntam para o Senhor, aonde queres que preparamos? E aqui vai entrar o texto de hoje, no versículo 10. E ele lhes disse, é um sinal, ó, eis que quando entrares na cidade, quer dizer que eles não estavam na cidade, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até que ele vai entrar numa casa. E quando ele entrar na casa, direis ao pai de família, o mestre te diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ou seja, o que Jesus falou para eles? Eles não sabiam onde que ia comemorar a Páscoa. Tinha que ter um lugar, uma mesa. Tinha os discípulos, nós íamos comer, fazer, né, a ceia. Onde que a gente vai fazer essa ceia? Porque eles andavam em vários lugares pregando a palavra do Senhor. O Senhor ensinava. A missão do Senhor era ensinar. Ele curava no meio do caminho, mas a missão do Senhor era ensinar o reino de Deus. Ele curava no meio do caminho. Mas esse era o foco, ensinar os mistérios do reino.
E aí ele falou, tá, mas nós andamos muito, aonde vamos comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa? Aí Jesus dá um sinal. Vocês vão ir na cidade, e quando vocês avistarem um homem com um cântaro de água, vocês vão seguir ele. Interessante que eu e a mãe, nós estudamos essa palavra agora, antes de vir, e não era comum um homem levar um cântaro de água. Porque se nós lembrarmos da palavra de Deus e das pregações que nós já ouvimos, a gente vai lembrar de mulheres com cântaro de água. Mas nunca nós vamos lembrar de um homem de cântaro de água. Porque esse era um serviço que geralmente as mulheres faziam. Encher o cântaro de água no poço. E o Senhor dá o sinal por quê? Porque não era comum. Era um homem que ia estar carregando um cântaro vazio? Não, um cântaro de água. E aí, qual que é a ordem do Senhor? Vocês vão ver o cântaro de água e vão fazer o quê? Vão seguir o homem do cântaro. É para seguir ele. Então imagina, vocês vão entrar na cidade, vão ver o homem com um cântaro d'água, com certeza um cântaro grande, né? Para levar para toda a família, porque ele não tá levando um copo, era um cântaro cheio. Então era para servir toda a família. Que ele ia mostrar o caminho aonde eles deveriam ir. Então segue esse homem. E chegando lá, quando ele para entrar nessa casa, vocês vão dizer ao pai de família onde está o aposento ou o lugar onde o mestre vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. É para fazer essa pergunta. Então era um mistério. E é esse mistério que nós vamos buscar a direção do Senhor, vamos entender, aprender mais do reino do Senhor. Por que um homem? Porque esse homem tipifica aquele que mostra o caminho da salvação. Jesus fala, esse é o caminho, andai nele. Não é os caminhos, é o caminho. Então o Senhor fala, quando você vê um homem com um cântaro d'água, um homem que ensina a palavra do Senhor, você segue aquilo. Porque toda palavra ela é bom para a exortação, para o arrependimento. Toda palavra inspirada do Senhor, ela não volta vazia. João Batista foi esse homem do cântaro de água. Ele não era o Cristo, mas ele apontou o caminho. Ele dizia, endireitai as suas veredas. Eu batizo com água, mas vai vir aquele que batiza com fogo. Ele mostrou o caminho. Adivinha, aquele que é maior do que eu. Aquele que eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias. Então, João Batista no deserto pregava o arrependimento. Ou seja, pregava a palavra do Senhor. Ele falava, o profeta Isaías, ele falava do arrependimento, do reino do céu. Chegai-vos o reino do céu, arrependei-vos. João Batista pregava o arrependimento, o conserto da vida. E eram todos os tipos de pessoas que vinham até João Batista. Esse homem do cântaro que conduzia o caminho. Um homem que falava, pegava a palavra de Deus. Porque a água fala da palavra, ele tinha água no seu cântaro, no seu espírito, no seu coração. E ele ensinava a palavra do Senhor. E ele falava, endireitai-vos as veredas. Meus irmãos, e era uma multidão que ouvia esse homem. E eu lembro que havia um homem lá, era Herodes, ele ouviu a pregação de João Batista. Ele falou, você está errado o que você está fazendo com a mulher lá do... Então vinham qualquer tipo de pessoa para ele. Mas ele aceitou o conselho? Não. Então, João Batista, que foi um servo, um profeta usado por Deus, ele ensinou o caminho, olha, endireita a tua vereda. Não é aqui, você está fazendo errado. Mas vai ter aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, e aquele que ouve e não arrepende. A palavra, ela é distribuída para ricos e pobres. A palavra é igual para todos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor está voltando. A palavra de João Batista se aplica até hoje. Arrependei-vos, raça de víboras, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não somos merecedores. Por isso o Senhor, o pregador fala, arrependei-vos. Porque o reino do Senhor
como a mãe disse, é tomada força. Nós temos que fazer um esforço para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Por isso ele, arrependei-vos, endireitai as vossas veredas, porque é um caminho que conduz à salvação. A palavra de Deus que diz assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não amei o mundo, a palavra fala, nem o que tem no mundo. Não amei-vos o mundo, porque o mundo não amou o Senhor. Antes o sacrificaram, cuspiram, não aceitaram a palavra. Não amei-vos o mundo. Meus irmãos, então, o homem com o cântaro d'água representa o pregador. Representa aquele que mostra o caminho, que tem a água, o cântaro d'água, a palavra do Senhor. Hoje aqui, se Deus me permitir falar, hoje eu estou aqui representando humildemente uma serva com cântaro d'água, que é a palavra. A palavra de Deus é o cântaro d'água. E Jesus fala: segui. Na parábola do semeador fala que aquele que ouve e não pratica, a semeá-lo-ei, aí vai falar das sementes que não caíram em terra boa. Mas aquele que pratica a minha palavra é aquele que a semente que caiu em terra boa. O que é semente? É a palavra do Senhor. Se você ouvir a palavra do Senhor e não praticar, é aquele que construiu essa casa na areia. Aí vem a dificuldade, o vento e a derruba. Aquele louvor, né, Ana, que a gente canta firme, sim. Ou seja, é aquele que ouve a palavra e pratica. Se você ouve uma palavra aqui, Senhor, um cântaro d'água, você vem aqui e vem buscar um pouco d'água. Aqui há um cântaro de água aqui, ó, que é a palavra do Senhor. Você está com sede, a tua alma tem sede. A palavra de Deus fala: minha alma tem sede de ti. A nossa alma tem sede. Quando a nossa alma tem sede, é sinal que falta água, falta a palavra do Senhor. Você vem e pega um pouco dessa água do cântaro para tomar. Se você está vendo o cântaro e você não toma, você vai continuar com sede, mesmo você sabendo que tem o cântaro. Então, se você está ouvindo a palavra do Senhor, beba dela. Beba dessa água do cântaro. Se tem um pregador ensinando a palavra do arrependimento, da exortação, do reino do Senhor, assim como fez o profeta, o grande profeta João Batista: arrependei-vos, endireitai as suas veredas, porque é chegado o reino do céu, Jesus está voltando. Beba dessa água, beba dessa palavra. Endireitai as suas veredas. Se há um pregador induzindo o caminho da salvação, andai nele. O Senhor fala: encontrareis um homem levando um cântaro d'água, segui-o até a casa em que ele entrar. Pode ser com certeza é um servo do Senhor que faz o serviço. Nós somos servos. O profeta, aquele que traz a palavra do Senhor, ele é um servo que leva a palavra do Senhor, mostra o caminho da salvação. Qual que é o caminho? É esse. Jesus fala: segui. Se tem um pregador, o meu servo, um servinho meu, que está lá ensinando a palavra, segui-o. Ande conforme a palavra. Se você sente que ele tem a inspiração do meu espírito, claro que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entraram no reino dos céus. Mas se você está ouvindo a palavra do Senhor e está sentindo o Espírito Santo falar com você, segui-o. Segui esse homem com cântaro, essa mulher com cântaro, essa pregadora, esse pregador que tem o cântaro, que tem a água, que está falando do reino. E aí, quando você estiver no caminho, no processo, seguindo o homem com o cântaro, seguindo a palavra, seguindo a água, você vai achar um lugar de descanso, que é a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas, diz o Senhor. Quando você está seguindo o Senhor, esse homem com o cântaro, a palavra, você vai chegar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, o pai de família está ali, não está aqui, ó, no versículo 11? Ele vai chegar e vai entrar na casa, e o pai de família estará lá, que é a casa de Deus. A palavra te mostra a casa de Deus, onde há a família do Senhor.
Jesus tem uma hora que fala assim, Jesus está lá ensinando e fala, sua mãe está aqui, seus irmãos estão aqui querendo falar com você. E Jesus fala, que mãe, que irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai são meus irmãos, minha mãe. É família, né? Então aqueles que estão reunidos em meu nome, esses são minha família, esses são meus irmãos, aqui está meu pai, minha mãe. Então você vai chegar na casa do Senhor, onde está aqueles que fazem a vontade do Senhor. O pai de família representa o Deus Pai, pai de família. E quando você chega na casa do Senhor, a casa é o quê? A morada, é lugar do descanso, lugar do refrigério, do refúgio. Se está chovendo lá fora, ventando, você corre para dentro de casa porque tem segurança. Você chega na casa do Pai, você tem segurança. É aqui a casa de Deus, aqui onde habita o Espírito Santo, é a casa do Pai. A palavra do Senhor vai te levar à casa do Pai, ao esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansarás, diz a palavra do Senhor. E na casa do Pai, o Mestre te diz, essa pergunta é para nós. O Mestre te diz, aonde está o aposento, o lugar onde eu vou comer a Páscoa com meus discípulos? Aonde há lugar no teu coração para o sacrifício de Jesus estar na sua vida? O anseio de ser libertado desse mundo e ir para a terra prometida, onde está no teu coração? Porque que significa a Páscoa que eu falei anteriormente? É a libertação do povo do Egito à terra prometida. Isso significa a Páscoa. Aonde está no teu coração o desejo de cear com o Senhor na eternidade? É a pergunta. Aonde está o desejo do seu coração? O desejo do seu coração é ficar no Egito? Ou é ir cear com o Senhor na Páscoa? Que lá no céu vai ter uma ceia, Ana. A ceia. O Senhor pergunta para você, tem no seu coração desejo de cear com o Senhor na eternidade? Aonde tem no seu coração, há lugar, há desejo no seu coração de comer com o Senhor a Páscoa, de estar reunido com os meus lá na eternidade? Tem desejo do seu coração de estar reunido com os meus? Tem desejo no seu coração? Ou o seu desejo é ficar no mundo? Ou você quer ser liberto da escravidão do Egito e ir para a terra prometida? Eu quero estar na eternidade. Eu quero sair da escravidão do Egito, porque nesse mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus. Há no seu coração desejo de cear com o Senhor na eternidade? Seu desejo é em partir, porque a Páscoa significa a saída da escravidão. É o arrebatamento, é a saída do povo do Egito, é a libertação do povo. Você imagina, Pai? Na hora que é matado os primogênitos, a última praga do Egito, e o povo finalmente é liberto da escravidão de 400 anos, e eles vão a rumo a Canaã, e o mar vermelho é aberto. Na Bíblia fala que Miriam dançava com as mulheres, cantando o que o Senhor fez, como o Senhor foi, com forte mão, o Senhor libertou o povo da escravidão. Na Bíblia fala, em Apocalipse, se não me falha a memória, que é perguntado, Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, com vestes brancas, cantando alegremente, como as aves que vão para o ninho, a casa de Deus? Nós não somos, nós estamos neste mundo, mas não somos do mundo. O Senhor fala, eu vou para o Pai. Assim como eu não sou do mundo, vós também não sois deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui no Egito, mas nós vamos sair do Egito. Ah, o sangue na porta do seu coração? Porque na última praga, que era a praga da morte, tinha que ter o sangue na porta, que representava quem que era o povo de Deus e quem que eram os egípcios. Você sabia? Há separação daqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Haverá separação do joio e do trigo, do peixe bom e do peixe ruim. Não pense que Deus não separa. Deus há de separar aqueles que vão sair do Egito. Há no seu coração desejo de partir? Há no seu coração desejo de cear com o Senhor? De sair da escravidão e ir para a eternidade? Sempre, todos os dias tem que ter lugar. Não amei-vos o mundo como
Não amei e as coisas que nele há. Tem que ser no teu coração o desejo da Páscoa. O que é a Páscoa? É a morte e ressurreição de Cristo e a saída do povo do Egito para a terra prometida. Quer acrescentar alguma coisa, mãe? Eu achei interessante aqui que o homem que leva um cântaro com água, Ah, que ele segue e que a casa, eles levam ele até, até uma casa, né? até uma casa. Então o homem, por mais abençoado que seja, Ele tem que estar na casa. ele vai levar você a ter um conhecimento de Deus até um ponto. O resto é você com o Pai. É você que vai conversar com o Pai. É você que vai confessar os seus pecados, porque o Cordeiro fala que ele vai pagar o seu pecado. Você vai confessar o seu pecado, porque o Cordeiro assumiu o seu pecado. Uhum. O homem do campo, ele vai te levar até ao Pai. Tá aqui. Levar até o pai. É como o samaritano que leva até na hospedaria. Até aqui. Que bom samaritano, né? E, e aí é você que vai confessar os seus pecados com o Pai e vai falar onde que eu vou passar a Páscoa agora. Vou entregar meus pecados pro Senhor Jesus. Aonde que eu vou cear com ele? Porque ali Jesus fala que vai ser a última ceia. Não tem como. Vou entregar, né? Até ali. Até aqui eu andei, até aqui eu segui. Meus irmãos, não tem como ser salvo sem passar pelo sacrifício de Jesus. É pelo sacrifício de Jesus. É Jesus que é o cordeiro, o sacrifício. O homem, ele precisa ter um encontro com o Senhor, com o pai de família. E ele precisa aceitar Jesus como seu salvador. Não tem como ser salvo. Crês que Jesus é o Filho de Deus? Crê e ser batizado e você vai ser salvo. A salvação é muito simples. Claro que, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus e morreu por nós. Nós fomos batizados e somos salvos. Agora, andar no caminho. Continue perseguindo a salvação. Continue o caminho. É um processo agora de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Que Deus é santo. Não há como você aceitar o Cordeiro e viver de qualquer maneira. Como eu disse, na palavra do Senhor fala, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho do Senhor. A Bíblia fala, Pai, que aquele que quer me seguir, Jesus falando, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo com isso? Ele fala também uma coisa, que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará a vida eterna. Ou seja, você nega a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Aí está o segredo. Você vai ter que negar a si mesmo. Quer salvação? O espaço é estreito. Não tem jeito. Não tem outra forma. É estreito o caminho. E a ceia também fala do novo testamento, do novo compromisso, uma nova aliança com o Senhor, Ceia, né? aliança, é compromisso. Vó, a senhora chamaria qualquer pessoa. Vamos supor que é Natal. A senhora chamaria, vó, qualquer pessoa para sentar à mesa com a senhora no Natal? Qualquer pessoa chama aí e senta aqui na mesa com a senhora para ter uma ceia? Não. Não. O Senhor chama para a ceia aqueles que são seus. Aqueles que têm intimidade, não é? A senhora chama para a tua casa para sentar na mesa e comer com a senhora aqueles que a senhora tem intimidade. O Senhor vai chamar para sentar a ceia aqueles que são seus, que o conhecem. A senhora não vai chamar um desconhecido. Assim será na eternidade. Aqueles que conhecem ao Senhor, que são íntimos, próximos, esses vão sentar na ceia da Páscoa. Amém? Até aí. Vamos cantar Vamos cantar um louvor.